casa, reúna sua família e ore, pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, no combate ao coronavírus. Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez chegando ao seu lar com a palavra de Deus. Espero que você tenha passado o dia em casa, né? Se saiu, foi por extrema necessidade, mas é necessário que cumpramos literalmente aquilo que o Ministério de Saúde tem recomendado para cada um de nós. Se você é idoso, não esqueça de tomar a sua vacina, né? Então, precisa ir ao posto, né, para tomar a vacina, mantendo a distância, tudo direitinho. Mas nós vamos obedecer aquilo realmente que o Ministério de Saúde nos tem orientado, tá bom? E a Igreja do Senhor está espalhada em vários lugares, né, várias cidades, né, bairros, e nós estamos realmente distribuídos, mas a igreja está viva, né? E glória a Deus por isso. Vamos então para o estudo da palavra de Deus, neste mais uma quarta-feira de doutrina e oração aqui na Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, tá certo? Seja o nosso convidado, se você não é membro da igreja, está nos assistindo, sinta-se convidado para um estudo bíblico nesta noite, tá bom? O tema que nós vamos desenvolver hoje, aliás, já temos desenvolvido uma série, é sobre a vida sob o senhorio de Cristo, tá certo? Estamos trabalhando igreja, pertencimento e frutificação. Então, a igreja, a sua vida sob o senhorio de Cristo. Trazemos essa imagem para você pensar conosco sobre priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Veja bem, um reino só pode existir se tiver como cabeça um rei. Lógico, né? Então, um reino sem um rei, claro que todo reino tem alguém que reina. E é sobre isso que a gente vai falar, né? De que reino e de que rei. Eu gostaria já de lembrar a você um versículo muito conhecido da Bíblia, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, realmente tem um reino e tem um rei, né? Deus é soberano em todos os seus atos, pois exerce poder supremo sobre todas as coisas. Portanto, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, o nosso Deus determinou em Cristo Jesus que aqui reinaria e que Ele seria exatamente o rei sobre todas as nações, sobre todos os povos, né? Então, todos os seus atos, né, exerce poder poder supremo sobre todas as coisas, tá certo? Então, Deus é esse Deus que tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida e poder sobre todo o universo. Pense nisso. Quando um reino ele é enfraquecido, será que acontece isso? Claro, né? Pensando dentro das nossas casas, pensando em nossa cidade, pensando na nossa igreja, pensando então na nação, no mundo, que de vez em quando a gente se depara com essa situação, né? Quando um reino é enfraquecido, é quando ele é dividido, né? Então, quando o reino é dividido, então começa a ter conflitos internos. Quando o reino é dividido, ficam as pessoas perdidas, porque elas ficam sem saber quem é que reina realmente, né? Quem é que comanda? Eu não sei se é fulano ou cicrano. Quem é o rei na realidade? Então, lá no texto de Mateus capítulo 12, versículo 25, diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado,
e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, na realidade, queridos, este é o grande problema de um reino dividido, tá certo? Seja em casa, seja na nação, na cidade, né? Então, essa é a palavra do próprio Senhor Jesus que declara para nós, né? O reino dividido, ele destrói, né? Ele não tem continuidade. E aí a gente vê muitas vezes quando pessoas elas querem comandar, né? E elas não têm poder para comandar. Na realidade, o Senhor já está definido, determinado, aquele que vai comandar. Então, quando esse comando fica dividido, então há dificuldades, há um problema muito sério. Então, é isso que eu queria pensar com você nessa noite, né? E usando como exemplo o corpo. Cada membro do corpo tem uma ligação direta e individual com a cabeça através dos neurônios. Olha lá, em duas vias. Por uma, a cabeça sente tudo que acontece com cada membro. Por outra, dá ordens para que os movimentos sejam executados. Olha lá, né? E se você observar direitinho o corpo humano, nós vamos ver essa ligação, né? Da cabeça com todo o corpo através de um comando, né? Então, uma mão, ela não tem autoridade em si própria, ela não se determina em si própria, né? Então, o que acontece? A cabeça manda uma ordem para a mão para que ela abra e fecha, né? Manda um comando, a cabeça manda um comando para o corpo para que você toque naquela parte que está doendo, né? Então, agora, a mão, ela não pode dizer assim, eu quero abrir, eu quero fechar. Não, porque ela vai depender do cérebro, né? Ela vai depender da cabeça. Então, mesmo assim, é exatamente a questão de reino, né? Porque o reino, quando o rei comanda, quando a ordem vem do rei, então as coisas ficam tranquilas e direcionadas. Mas quando a coisa vem de divisão, né, de problemas, de facções, então cria-se o tumulto e ninguém entende ninguém, né? Então isso é interessante a gente observar. Agora olhemos para Cristo, né? Então, Ele é Senhor, é Ele quem dirige a igreja, Ele dirige cada membro em particular. Recebe instruções e direcionamentos do Senhor. Ou seja, deixa eu repetir essa frase. Ele é Senhor. É Ele quem dirige a igreja. Cada membro em particular recebe instruções e direcionamento dele. Deu para entender? É isso mesmo. A igreja do Senhor, ou seja, eu e você, não estou falando do templo, estou falando de mim e de você. A igreja do Senhor, ela é dirigida pelo Rei Jesus, pelo nosso Deus, né? Então, Ele é quem dirige a sua igreja e cada um de nós, que somos membros do seu corpo, em particular, recebe instruções diretamente dele. Então, o cabeça, Cristo. Nós somos o corpo e recebemos as orientações, o comando da cabeça. Entendeu? Então, essa é o nosso entendimento. Então, é necessário que cada um se submeta à cabeça, que é Cristo, e ele coordena toda a igreja. Então, você já imaginou se os pés disserem, eu não quero obedecer à cabeça, né? As mãos, não, eu não quero obedecer à cabeça, né? Então, na realidade, se os membros do corpo não obedecem o cabeça ou a cabeça, certamente não vai ter nenhuma algo unânime, algo realmente agradável, né? Então pense nisso, pensando em Cristo, Ele é o cabeça da igreja, tá certo? Ele é Senhor da igreja. Então o comando dele é para cada um de nós. O comando dele é para mim, é para você. O comando dele é para que possamos obedecê-lo, né? Porque ele é quem coordena a igreja do Senhor, né? No corpo de Cristo, cada membro está ligado à cabeça,
Cristo. Tá? Então, conforme Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha lá, Deus nos capacitou com dons espirituais, né? Cada um de nós temos uma habilidade, ou cada um de nós fazemos algo na igreja do Senhor, né? Um é a mão, um é o pé, né? Um é o olho, é o nariz, ou seja, nós somos parte do corpo de Cristo. Então, nós precisamos andar seguindo a orientação dele. O engraçado é que, às vezes, nós dormimos em cima do braço, né, e tal, e quando acordamos o braço fica meio dormente, né, e aí a gente fica pensando, ele não quer obedecer a cabeça, porque a gente quer que o braço ou a mão, né, faça algum movimento, mas ele fica naquele momento um pouco desconectado da cabeça. Mas logo em seguida aquela dormência passa e aí o corpo então lhe obedece, né? As mãos obedecem, o braço obedece. Então, às vezes exatamente acontece conosco, né? Por algum motivo a gente de vez em quando desconecta do Senhor e ele está dando o comando e a gente está lá no relax, né? Não obedecendo. Mas ser corpo de Cristo, ser parte do corpo é exatamente isso. Senhor, estou atento à tua palavra, estou atento ao teu mandar, né? Então, como corpo, nós precisamos obedecer ao nosso Senhor, né? E Jesus, por meio de sua morte, ressurreição e ascensão, conquistou o direito de ser cabeça da igreja. E agora tem todo o poder de distribuir dons à sua igreja, segundo a medida que ele próprio determinou. Então foi isso. Na realidade, foi a morte de Cristo, foi a sua ressurreição, né, que deu essa autoridade. Ele é Senhor da igreja. Então, baseado neste pensamento de a igreja como corpo de Cristo e ele como cabeça da igreja, é fundamental, meus irmãos, que nós estejamos ligados na cabeça, que é Cristo. Tá? Eu não posso estar ligado em outro membro do corpo. É interessante essa interação uns com os outros, mas em termos de comando, eu preciso obedecer o Senhor. E o que é que o Senhor está dizendo a você nesta noite? O que é que você gostaria que o Senhor comandasse para você, ou dissesse para você o que você gostaria que acontecesse? Aqui, nos dias que nós estamos passando, nós temos um órgão oficial chamado Ministério de Saúde, que está orientando o governo, né, a dar os comandos para que a comunidade, para que as pessoas, né, fiquem em suas casas, cuide exatamente de lavar as mãos, da higiene, né? Quando for à rua, então volta, então toma um banho, aquela questão toda, cuidado com a roupa, né? Isso é um comando que vem de alguém que entende na área de saúde, né? Da área para cuidar da gente. Né? Mas de vez em quando a gente escuta um outro comando que diz que isso é bobagem, que diz que isso aí não deve ser obedecido. Então, os homens ficam, alguns obedecendo a um e obedecendo ao outro. Então, na realidade, isso só gera problemas gerais, né? Porque não tem, isso aí falando a nível de humanamente, esse problema que a gente está vivenciando. Mas trazendo para a igreja, nós também precisamos entender que o Senhor, ele deu a vida pela sua igreja, ele sendo o cabeça da igreja, ele orienta a sua igreja como deve e como é o melhor. Mas ele capacita uns, como diz o texto aqui, esse último slide, que diz que ele é que dá dons a cada um e que ele capacita uns para cada função na igreja do Senhor. Então, uma vez que, por exemplo, a mão ela precisa do braço e precisa da cabeça, porque a orientação vem da cabeça e vai poder chegar na mão, assim certamente na igreja nós temos líderes que também precisam ser obedecidos, né? Eles precisam, o membro da igreja, ele precisa obedecer o líder que foi orientado
por Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, nós precisamos também ter essa mesma obediência. Então, obedecer a Deus, obedecer às regras, obedecer ao rei, isto é fundamental para uma vida de sucesso, uma vida abençoada, tá certo? Então eu gostaria que nesta noite, né, nesta rápida reflexão, porque quando estamos no templo a gente tem um pouco mais, a gente interage com os irmãos, mas aqui em vídeo a gente fica transmitindo assim aquilo que é mais dinâmico e que é mais importante, um resumo da mensagem, tá certo? Então, que você leve consigo hoje à noite esta mensagem. O reino é do Senhor, Ele reina na minha vida, Ele é o cabeça da igreja e eu sou igreja e vou ouvir as orientações do meu Deus e vou também obedecer aos líderes que Deus colocou ao meu lado, porque são líderes que estão ligados a Cristo, que é o cabeça da igreja, né? Esta orientação. E siga também aqui na terra as orientações daqueles que têm dado direcionamento para a saúde da população, a minha e a sua, tá certo? Essa é a nossa oração. Eu queria orar agora, né, por aqueles que estão enfermos nos hospitais, né, orar também por a irmã Evelyn, ela vai estar grávida, né, prestes a ser seu neném, e orar também por tantos outros irmãos que estão espalhados, idosos, né, que Deus possa cuidar e que eles não venham exatamente a ser contagiados aí com esse vírus, né? E gostaria de orar pelos profissionais, né? Eu hoje estava lendo uma mensagem de John, né, lá no hospital, trabalhando no hospital público, e John está tendo grandes desafios, a primeira experiência que ele está começando a trabalhar, e ele está vendo de perto um problema tão sério que nós estamos enfrentando, né? Então eu queria orar por ele, em nome dele, orar pelos enfermeiros da nossa igreja, pelos médicos, né? Pelos hospitais, e que nós possamos passar rapidamente por essa situação tão difícil. Até porque a gente já está com saudade, né, irmão? De dar um abraço, de estarmos juntos. Isso vai ser breve, né? Tenha calma, vamos confiar no Senhor, Ele está no controle, Ele é o cabeça, e aí, na hora que Ele determinar, nós vamos nos reencontrar e vamos nos confraternizar em Cristo Jesus. Baixe a sua cabeça onde você está e nós vamos orar pedindo ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ao concluir esse estudo que nos fala que o Senhor é o cabeça da igreja e que nós somos corpo, nós somos a tua igreja e o Senhor dirige a tua igreja, o Senhor dirige cada membro desse corpo. Pai, que nós possamos ser submissos à tua vontade, que possamos estar sob o senhorio do Senhor, porque, ó Deus, se nós tivermos um reino dividido, estaremos perdidos, ó Deus. É o Senhor quem reina, é o Senhor quem determina, é o Senhor quem conduz a igreja. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que humildemente nós possamos estar diante do Senhor e sentir a tua mão dirigindo cada um de nós, principalmente nessa crise que estamos passando, nessa pandemia, ó Deus, e que nós possamos passar, superar, porque o Senhor está conosco, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor aqueles hospitais que estão recebendo, Deus, aqueles enfermos, os enfermeiros, os médicos, os funcionários do hospital. Ó Deus, quanta dificuldade nós vemos, a agitação que está acontecendo no poder público em agradar, ó Deus, em agregar essas pessoas enfermas, Pai. Que o Senhor possa estar com eles, que o Senhor possa tirar do meio de nós, ó Deus, afaste de nós, ó Deus, este vírus que tanto tem prejudicado a humanidade, Senhor. Pai amado, eu te peço pelos irmãos de nossa igreja, ó Deus, pelos idosos de nossa igreja, Senhor Deus, onde eles estiverem, ó Deus, pelos jovens da nossa igreja, pelas crianças do obedecer, ó Deus, que tem cada dia feito uma tarefa, Senhor Deus, e tem sempre buscado crescer na Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela vida das crianças, pela vida da equipe do Obedecer. Obrigado, Senhor, por todos os diáconos da igreja
Obrigado, Deus, pela liderança da tua igreja, Pai. Senhor Deus, que nada, Senhor, possa nos fazer entristecer ou afastar da comunhão com o Senhor. Queremos estar juntos, queremos estar unidos, queremos crescer nessa crise, porque na crise há avivamento, na crise há crescimento. Portanto, Deus, o que nós não podemos deixar é de entender que Tu és o cabeça da igreja e continua, Deus, dirigindo cada um de nós. Que nós não possamos nos sentir sozinhos ou soltos, porque o Senhor está dirigindo o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Nós assim oramos e agradecemos, Senhor, por todas as coisas, no nome santo de Jesus Cristo, do Teu Filho, aquele que vive e reina hoje e eternamente. Amém, Senhor, e amém. E assim, irmãos, estamos concluindo, né, o nosso culto hoje à noite, e não esqueça das atividades, ou da atividade da semana, como a irmã Yolanda falou domingo, né? As atividades que nós temos agora durante esses dias. Fique em casa, tá certo? Esta é a orientação. Que a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração para todo sempre. Amém. Senhor, que nós temos a